Oi, gente, eu me chamo Alê, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero trazer um papo rapidinho com vocês sobre maturidade. Bom, quando eu comecei essa história de me tornar a minha melhor versão, de querer compartilhar isso aqui com vocês e viver isso mais intencionalmente, eu lá no começo pensava que ia ser uma coisa muito mais prática, do tipo assim, eu vou me comprometer a ir pra academia 3 vezes na semana, e aí quando o mês acabar, eu vou ter uma noção de quantas semanas eu realmente fui as 3 vezes. Se eu fui, ótimo, tô muito bem. Tô conseguindo evoluir, minha melhor versão, ó, tá crescendo. Se eu não fui, significa que eu tenho que melhorar, né? Enfim, pensava que ia ser uma coisa mais assim, mais prática. Só que conforme eu fui vivendo a minha vida mais intencionalmente, conforme eu fui percebendo como que eu me portava diante de uma dificuldade, como que era o meu comportamento, como que era a minha personalidade diante das situações, e às vezes até mesmo nessa situação de ir pra academia, por que que às vezes eu ia e eu rendia muito, ou por que que às vezes eu ia e eu não rendia tanto, é, ou por que que eu não ia, enfim, quando eu fui percebendo mais intencionalmente o meu comportamento, as minhas ações diante de um determinado cenário, eu comecei a perceber que a minha mente, muitas vezes, era responsável pelo meu sucesso ou pelo meu fracasso diante de uma determinada situação. Foi aí que eu comecei a entender que eu precisava mudar, que eu precisava ter uma mente mais forte. E aqui eu quero que vocês entendam que ter uma mente mais forte não significa sempre estar motivada ou não ter medo. Significa que, apesar de você não ter motivação para agir, apesar de você estar com medo, você sabe para onde você quer ir e isso não te abala. É, Apesar das incertezas, apesar do fracasso, você não perdeu o rumo. Você sabe para onde você quer ir, e apesar de tudo isso, você continua indo para esse caminho. E aí aqui eu reuni, pensando, né, sobre isso, eu reuni 3 características que eu considero que pessoas que têm uma mentalidade forte possuem. E aí eu quero compartilhar com vocês, são coisas que eu pretendo estar desenvolvendo também, buscando estar praticando, para que eu possa também estar desenvolvendo a minha mentalidade e tendo uma mentalidade mais forte mesmo. Bom, a primeira dica, a primeira característica é tenha certeza, clareza de para onde você quer ir. Eu acho que é muito importante aqui você ter certeza do objetivo, porque quando você tem certeza do objetivo, apesar de você não estar motivado, apesar de você ter medo, você continua seguindo em frente. Todas as situações adversas que acontecem, embora elas possam te atingir, mexer com você, elas não vão te tirar do eixo. Aí aqui eu tava pensando num exemplo mais prático, eu lembrei de uma situação de jogo. Eu não entendo muito de futebol, mas eu sou botafoguense, de vez em quando eu vejo jogos. Eu posso não entender muito, mas enfim, eu entendo alguma coisinha assim do que eu vejo. E em 2023, o Botafogo tava vendo assim um ápice, tipo assim, ganhando tudo, fazendo uma campanha incrível. E no segundo semestre, a gente viveu uma situação assim que somente botafoguense para viver, entendeu? A gente perdeu um campeonato que basicamente estava ganho. Mas teve um jogo específico que foi. Acho que foi um dos primeiros jogos quando o Botafogo começou a perder, que foi contra o Palmeiras. E esse jogo em específico foi um jogo que assim foi muito triste pra quem é botafoguense, mas que me deixou muito impactada em alguns sentidos, do tipo, eu fiquei impressionada com a mentalidade dos jogadores do Palmeiras, como eles têm uma mente forte em campo. E aquilo mexeu comigo, eu acho que esse exemplo cabe bem aqui, porque no caso do Palmeiras, né? No caso do Palmeiras e do Botafogo, né? No caso de futebol, o objetivo é fazer gol. O objetivo é ganhar o jogo, né? Mas fazer uma boa, né? Eu não entendo muito, mas assim, eu sei que os jogadores têm ali as posições, é fazer os passes corretos, enfim, mas o objetivo, na minha cabeça, pelo menos, é fazer gol. E o Botafogo ele tava ganhando de 3-0 no primeiro tempo. E quando começou o segundo tempo, a gente ainda tava 3-0. E muitos times veriam esse cenário e pensariam assim: pô, eu tô com 3-0, o jogo tá ganho, eu posso dar uma relaxada. E foi o que aconteceu com o Botafogo. Mas o jogo só acaba quando o juiz apita. Então, apesar de parecer que o jogo estava ganho, o jogo ainda não estava ganho. O jogo ainda estava rolando, ainda tinha coisa para acontecer. Por outro lado, a gente tem um time que estava perdendo de 3-0.
E eu vejo que é muito frequente que quando esse tipo de coisa acontece, o time que tá perdendo, ele fala assim, nossa, perdi. E desanima. E para de jogar bem. E às vezes parte até pra agressividade, tá? Já vi isso também. Mas enfim, nesse jogo em específico, eu vi um time forte que, apesar de não estar ganhando, continuou jogando como se estivesse ganhando. Ou melhor, continuou jogando em busca daquilo que eles estavam ali para fazer. Eles estavam ali para fazer gol. Então eles continuaram jogando em busca dos gols. E conforme eles foram fazendo gols, eles fizeram 4 gols, ou seja, a gente tomou uma virada de 4, assim, inacreditável. É... Enfim, o Botafogo ele ficou meio desnorteado, tipo assim, como assim o jogo tava ganho? Isso demonstra muito de uma mentalidade, de uma certeza de para onde você quer ir e de uma mentalidade forte, de tipo assim, cara, apesar de tudo tá dando errado, não vamos perder o rumo. O objetivo é fazer gol, o objetivo é ganhar o jogo. O juiz ainda não apitou, então ainda tem jogo, a gente ainda pode continuar buscando o nosso resultado. E isso acontece pra nossa vida. Enquanto a gente tá viva, enquanto a gente tá vivo, gente, ainda tem jogo pra rolar. A gente ainda consegue lutar em busca de resultados melhores. Talvez as coisas possam não estar indo bem, mas ainda tem chance de você melhorar. Então, assim, não desista. Não aceite a derrota, não aceite o fracasso. Desenvolva uma mentalidade forte, porque apesar de tudo estar dizendo que está tudo perdido, às vezes as coisas não estão perdidas. Ainda tem chance de você conseguir melhorar e atingir um resultado muito melhor. Enfim, a segunda característica de uma pessoa que tem uma mentalidade forte é ser tolerante ao desconforto. Bom, é aqui que muitas pessoas se perdem. Quando as coisas começam a ficar desconfortáveis, difíceis, normalmente é aí que a gente sai. Quando as coisas começam a ficar ruins, a gente desiste. A gente fala, isso aqui não é pra gente, isso aqui não é pra mim. E você vai embora. Mas é justamente aí que as coisas começam a mudar. É justamente aí que a gente começa a desenvolver uma mente mais forte, a gente começa a amadurecer. É justamente aí que coisas acontecem e coisas boas acontecem. Então a gente precisa ter uma mente forte para suportar momentos de adversidade, momentos difíceis, momentos muitas vezes ruins. Muitas vezes a gente precisa passar por desertos para ter uma vitória no futuro. E muita gente desiste no deserto. E às vezes desiste, ó, pertinho de alcançar a vitória. Então a gente precisa ser resistente, a gente precisa ser tolerante ao desconforto. Aqui eu poderia citar infinitos exemplos, mas a maioria dos exemplos que eu consegui pensar eram do universo feminino. Inclusive, eu lembrei de um exemplo muito bom falando de salto alto, mas eu falei assim, nossa, é bom dar um exemplo que seja mais genérico, porque o exemplo do salto alto não faz muito sentido para os meninos, né? Afinal, a maioria não usa salto alto. Mas enfim, só a título de curiosidade, né? O exemplo era porque salto alto é uma coisa desconfortável e aí a mulher dá o exemplo da mulher ficar andando de uma outra mulher. Nesse exemplo eu vi de uma outra pessoa na internet. Ela dava ela falava, né, para outras mulheres usarem salto alto dentro de casa, porque essas mulheres iriam aprender a suportar mais as dificuldades, né, o desconforto, porque salto alto é muito desconfortável. E dentro de casa é um lugar onde a gente associa conforto, enfim. Era para um exemplo específico, mas enfim, eu acho que era um bom exemplo, mas aqui eu pensei em outro, mais genérico, que é o exemplo da corrida. Eu acho que a corrida também é um bom exemplo de pessoas que têm mente forte e são tolerantes ao desconforto. Porque quando você começa a correr, gente, é muito difícil. É muito difícil. Eu falo por conta própria. Primeira vez que eu resolvi correr na vida. Tava todo mundo correndo, esse negócio de corrida tava em alta e tal. Fui eu e uma amiga minha, a gente falou assim, pô, bora correr. A gente chegou na orla da praia, a gente viu todo mundo correndo, falou assim, só correr, vamos ligar o cronômetro. Acho que a gente até baixou um aplicativo na época. E aí a gente foi correr. Gente, achei que estava arrasando, tá? Quando a gente cansou, a gente tava assim, super ofegante, o coração tava assim, pelo amor de Deus, para. A mente tava assim, pelo amor de Deus, para. Quando a gente viu, a gente tinha corrido menos de 30 segundos. Vocês acreditam nisso? E pra mim, eu tava arrasando. Já tinha corrido, assim, mais de 1 quilômetro, assim. Não cheguei nem perto disso. Se eu corri 300 metros, foi muito. E, assim, eu poderia ter desistido ali, pensando assim, cara, isso não é pra mim. Desiste disso. Mas não, eu persisti. A gente continuou indo mais algumas vezes. E a última vez que a gente chegou a correr juntas, assim, a gente chegou a fazer 15 minutos consecutivos. Não foi na melhor velocidade do mundo,
Mas a gente conseguiu manter, né, uma constância do começo ao fim durante 15 minutos. Pra quem começou fazendo 30 segundos morrendo, foi muita coisa. E não foi fácil fazer esses 15 minutos consecutivos. Diversas vezes o meu coração falou assim, vou te deixar na mão, eu vou parar de funcionar, você vai ficar sozinha aí. Então, diversas vezes. A minha mente falou pra mim parar infinitas vezes. Mas eu tinha um objetivo, eu coloquei, né, a meta, eu e ela. A gente colocou a meta de correr do início ao fim da orla, deu 15 minutos no nosso ritmo ali. E todas as vezes que eu pensava em desistir, todas as vezes que tudo meu parava que não ia mais funcionar, a perna, a mão, já não tava. Só tava, tipo assim, jogando o corpo pra frente já tava assim, um fiasco. Parecia até que tinha corrido uma maratona, tadinha. Mas eu falava pra mim mesmo que eu conseguia mais um pouquinho, que eu já tava chegando, que era só suportar mais um pouquinho. E todas as vezes eu chegava mais perto do objetivo e eu falava, falta só mais um pouquinho, falta só mais um pouquinho, falta só mais um pouquinho. E eu consegui. A gente conseguiu cumprir nosso objetivo, que era correr do início ao fim da orla, deu os 15 minutos, e isso parecia uma coisa impossível para quem tinha feito 30 segundos pela primeira vez. Mas assim, é super possível. A gente precisa controlar a nossa mente. Às vezes a nossa mente fala, você não consegue. Mas é porque ela não quer se esforçar tanto. Mas você pode dizer pra ela, eu sei que a gente aguenta mais um pouquinho. E a gente aguenta mais um pouquinho. Então suporte. Só mais um pouquinho. Fica a dica. E quando a gente começa, né, a suportar um pouquinho mais o desconforto, a gente passa a ter uma mente um pouco mais forte. E a terceira e última característica é a pessoa que tem um pensamento útil. Então eu diria que para vocês desenvolverem um pensamento útil. E o que seria o pensamento útil? Bom, existe a pessoa que tem um pensamento positivo. Que são aquelas pessoas que tá tudo dando errado. E elas falam assim, confia, vai dar certo. No final, tudo se resolve. Gente, nem sempre se resolve, a gente sabe. E para uma pessoa desesperada, ansiosa ou então negativa, esse pode ser o pior conselho do mundo. Assim, definitivamente. Por outro lado, a gente tem as pessoas que são negativas e têm pensamentos negativos e elas ficam falando, nossa, mas eu avisei, eu sabia que ia dar tudo errado, e começam a falar e conspirar coisas ruins que vão acontecer, porque já tá tudo muito ruim. E isso também não ajuda em nada, isso não melhora a situação. Isso também não é bom, isso também não é um conselho muito bom. Mas existem as pessoas que têm pensamentos úteis. E o que é o pensamento útil? São as pessoas que reconhecem a situação em que elas se encontram e, apesar disso, criam estratégias para tornar aquilo melhor, para tornar aquilo mais suportável, ou então até mesmo para sair daquela situação. Então, são as pessoas que reconhecem a fase que estão vivendo. Nossa, eu estou vivendo por um deserto. Existe algo que eu consigo fazer para melhorar essa situação? E se existe algo que essa pessoa consegue fazer, normalmente ela cria uma estratégia para realizar e para melhorar, para tornar mais suportável aquela situação. Mas talvez não tenha nada que ela consiga fazer. Mas ela reconhece que aquilo é uma fase, que aquilo vai passar, que ela precisa suportar aquilo, que ela precisa aprender a suportar os momentos de dificuldade, porque aquilo faz parte da trajetória dela. Ela sabe onde ela quer chegar. Então, ela pensa, eu vou passar por isso, mas a próxima fase ela vai ser melhor. E ela começa a desenvolver estratégias para que na próxima fase ela tenha uma mente mais forte para suportar as adversidades e, inclusive, para colher resultados melhores. Bom, essa foi a terceira e última característica que eu consegui pensar. Eu espero que essas características possam estar ajudando vocês a desenvolver uma mente mais forte. Eu espero que vocês consigam colocar isso em prática. Eu tentei trazer exemplos um pouco mais lúdicos para facilitar aqui o que eu pensei quando eu desenvolvi essas três características. Enfim, eu espero que isso ajude vocês, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.